aqui. Todos me ouvem bem? Vocês estão me ouvindo bem? Eu estava com um problema no áudio, melhorou? Tá tudo ok? Joia? Tô vendo o William ali, chegou. Seja bem-vindo, William. Saudade de você, cara. Saudade das conversas nossas de moto, né? Mas depois nós conversamos. Então, vamos lá. Quero convidar você a abrir tua Bíblia lá na carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses. Então, na primeira carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses, abra a tua Bíblia lá, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, nós vamos ler o versículo que nós paramos na semana passada, que foi o versículo 8, e aí vamos continuar. Lembrando que, um panorama geral, né, nós temos estudado a carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses. Essa carta foi escrita depois de Paulo passar por lá, por Tessalônica, e Paulo pregar o evangelho e algumas pessoas se converterem e começarem então uma caminhada, darem início a uma caminhada com Jesus. Quer sentar desse lado? E depois que Paulo prega o evangelho, Paulo então passa a ser perseguido pelo Império de Roma. Então Paulo vai a Bereia e fica algum tempo sem voltar a Tessalônica. Então Paulo escreve uma carta, Paulo envia Timóteo e Silas até Tessalônica com uma carta. E nessa carta Paulo escreve algumas coisas, algumas curiosidades. Paulo faz algumas perguntas àquele povo que havia se convertido não fazia muito tempo. Então, essa é a carta que nós estamos estudando, a carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses para saber a situação que eles estavam e também para ministrá-los a respeito de alguns assuntos. Então, nós estamos estudando versículo por versículo, porque assim nós conseguimos entender melhor o contexto desse texto, né? Existe uma regrinha de hermenêutica bíblica, de exegese bíblica, que diz que texto sem contexto vira um pretexto. Então, é muito importante quando a gente faz a leitura ou quando a gente faz um estudo ou uma pregação ou uma reflexão acerca da Bíblia, é muito importante eu e você sabermos o contexto que isso acontece. É muito importante saber quem é que estava falando, como estava falando e para quem estava falando. Então, isso reduz a nossa margem de erro de interpretação, né? Nós não estamos isentos de errar. Podemos ler a Bíblia e entender de uma forma diferente, até porque quem nos revela o que está escrito na Bíblia não são homens, mas é o Espírito Santo. Então, homens nos falam, homens fazem chegar aos nossos ouvidos, mas o que toca no nosso coração é o Espírito Santo de Deus, tá? Então, nós paramos no capítulo 2 de 1 Tessalonicenses. O versículo 8 foi o último versículo que nós estudamos no domingo passado. Então, o versículo 8 diz assim: sentindo assim tanta afeição por vocês, decidimos dar-lhes não somente o evangelho, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Quando Paulo escreve isso, né, nós até falamos do termo afeição no original, né, no grego, que significa ansiar por, né? O que nós entendemos dessa fala de Paulo? Paulo ele estava desesperado para falar do evangelho, para fazer transformação na vida daquelas pessoas. Então, Paulo expressa aqui o desejo, o amor dele, né? A vontade de transformação na vida do outro, né? Então, Paulo escreve, olha, sentindo tanta afeição por vocês, né? Ele diz assim, nós oferecemos o evangelho, mas não somente o evangelho, a nossa vida, né? Porque vocês se tornaram muito amados por nós. E aí, irmãos e irmãs, o que isso se aplica na nossa vida, né? Em todas as áreas, porque muitas vezes falta esse amor pelo próximo, muitas vezes falta esse amor por aqueles que estão à nossa volta, muitas vezes falta esse amor por aqueles que nos cercam, né?
Até falamos aqui na semana passada, que nós às vezes valorizamos mais os de fora do que os de dentro de casa, né? Nós às vezes damos mais importância para as pessoas do nosso trabalho ou da nossa igreja, né? E deixamos em segundo plano aquelas pessoas que convivem conosco, né? Marido, esposa, filho, pai, mãe. E é um grande equívoco. Paulo aqui nos ensina que o amor pelo próximo, o amor pelo outro, especialmente, né, começando dentro da nossa casa. Não existe evangelho sem amor. Não existe transformação sem amor. Não existe, né? Então, com isso, o que nós aprendemos, né? Eu jamais devo jogar na cara de ninguém o evangelho. O evangelho não foi feito para jogar na cara de ninguém. O evangelho não foi feito para cobrar ninguém. O evangelho não foi feito para humilhar ninguém. O evangelho não foi feito para mudar a vida do outro através da nossa vida. Não, o evangelho foi feito, tá, para ser anunciado. O evangelho significa boas novas. Quem convence, quem transforma, não é você e não sou eu. É o Espírito Santo de Deus. Isso é obra do Espírito Santo. Quantas vezes, né, você já jogou o evangelho na cara de alguém? Né? Quantas vezes eu já joguei o evangelho na cara de alguém? Você fala, mas você não faz. Porque você está fazendo isso? Isso é contra a Bíblia. Porque você está fazendo isso e Jesus. Né? Quantas vezes o nosso dedo cresce, né? Ficamos com o dedão bem grandão assim e apontamos na cara das pessoas. Né? O nosso dedo vai lá no queixo das pessoas. Né? Vou dizer para você, tá? Toda vez que eu fizer isso, e você também, nós estamos prestando um desserviço para o reino de Deus. O que é um desserviço? Nós estamos fazendo algo que não agrada o coração de Deus. Nós estamos destruindo algo feito por Deus, tá? Então jamais faça isso, tá? O evangelho ele foi feito para consolar. O evangelho foi feito para confrontar e não para afrontar. Existe uma diferença muito grande entre o confronto e a afronta. Tá? O confronto é positivo, o confronto visa uma mudança, o confronto ele é acompanhado de amor, o confronto é acompanhado de compaixão. A afronta não. A afronta existe para humilhar, a afronta existe para expor, a afronta existe para entristecer, para magoar. Tá? Então nunca faça isso. Quando Paulo escreve esse versículo aqui, ele está dizendo assim, olha, eu tenho uma afeição, eu tenho um desejo, eu anseio por vocês, pela transformação na vida de vocês, de uma forma tão grande, que eu não ofereci só o evangelho, mas eu ofereci a minha vida para vocês. Né? E no verso 9, eu vou pedir para a Gê ler aqui para nós, continuando daí, no verso 9, olha o que Paulo diz no verso 9. Se alguém quiser falar alguma coisa, só ergue a mão, tá? E abre o microfone. Importante existir uma interação aí para a gente aprender junto. Irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante e da nossa fadiga. Trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém, enquanto lhes pregávamos o evangelho de Deus. Olha o que Paulo está dizendo, irmãos, irmãs. Paulo, mais uma vez, ele enfatiza, né, a importância de não ser peso para ninguém. Tá? Será que eu tenho sido peso para alguém? Será que eu tenho sido peso para alguém? Será que você tem sido peso para alguém? Paulo está dizendo assim, olha, irmãos, eu tenho certeza que vocês lembram do nosso trabalho esgotante, né, e da nossa fadiga. E nós trabalhamos dia e noite para não nos tornarmos pesados para ninguém. Irmãos e irmãs, o fato de ser peso, né, não significa, não está ligado somente à questão financeira, né? Também a questão financeira. Paulo está dizendo aqui, olha, eu não vou ser peso para ninguém, eu vou trabalhar, eu vou produzir, eu vou fazer, mas às vezes eu estou sendo peso na vida de alguém, até mesmo na questão espiritual. Às vezes eu jogo a responsabilidade da minha caminhada de fé em cima da vida de outra pessoa. Isso é ser peso também. Né? Às vezes eu jogo as minhas emoções sobre alguma pessoa. Às vezes eu sobrecarrego alguma pessoa
né? Então, Paulo está dizendo aqui, está nos ensinando que nós não devemos ser peso para ninguém. Paulo, ele está se referindo aqui à questão de trabalho, a questão de sobrevivência, de subsistência, mas nós aprendemos, né, que aqui, quando ele fala também a questão do trabalho esgotante, né, interessante Paulo utilizar esse termo, né, vocês se lembram do nosso trabalho esgotante, ou seja, eles viam Paulo trabalhando cedo, de tarde e noite, né, eles viram o desafio que Paulo viveu. E o que nós aprendemos com isso? Né? Nós aprendemos que se algum dia, na nossa caminhada, nós nos sentirmos esgotados, né, nós não podemos parar. Tá? Nós não podemos parar. Nós temos que prosseguir. Outras pessoas que vieram antes de nós também se esgotaram. E eu fico pensando, né, às vezes nós deixamos para a obra o resto da nossa vida. Às vezes nós deixamos para o nosso ministério o que sobra, né? E não a primícia, e não o melhor tempo, e não o melhor do nosso esforço, mas aquilo que sobra, o resto, né? Esse é um grande equívoco, irmãos e irmãs, né? É um grande equívoco. Paulo está ensinando aqui que se você se sentir esgotado, continue, não pare. É assim mesmo, né? Deus não chama desocupados, Deus não se agrada, né, com desocupados, Deus se agrada com aqueles que produzem. Prova disso é quando Jesus chama os seus discípulos para caminhar com ele. Se você olhar no Evangelho de Mateus, você vai perceber que um estava consertando a rede, dois estavam consertando a rede, outros dois estavam preparando o barco para sair pescar, um estava trabalhando na coletoria. Não existia ninguém parado, não existia ninguém ocioso, estava todo mundo produzindo, todo mundo fazendo, todo mundo andando, todo mundo em movimento, né? E nós, às vezes, na verdade, para fazer alguma coisa na obra, para dedicar algum tempo à igreja, para dedicar algum tempo em nosso ministério, nós esperamos tá tudo certo, nós esperamos tá tudo bem, nós esperamos tá tudo certinho, tudo redondinho, para daí sim ver, né, o que é que vai sobrar para eu poder investir na obra. E quando eu digo investir na obra, é em todos os aspectos, tá? Muitas vezes nós oferecemos o resto do nosso tempo à obra de Jesus. Muitas vezes nós oferecemos o resto dos nossos recursos à obra de Jesus. É um grande equívoco, tá? Às vezes algumas áreas não prosperam na nossa vida porque falta isso, né? A Bíblia em momento algum diz que o dinheiro é um problema, que ter dinheiro é um problema. A Bíblia fala que o amor ao dinheiro é um problema, né? E muitas vezes o nosso coração está nisso. Muitas vezes nós não estamos ofertando, nós não estamos dizimando, né? E estamos deixando de cumprir princípios, irmãos e irmãs. Tá? Veja, eu não tenho a característica de falar muito a respeito disso. Vocês não veem, vocês não viram e não vão ver eu pregando a respeito disso. Eu não falo a respeito disso. Por quê? Porque isso é princípio. Isso ou se cumpre ou não se cumpre. A minha função é ensinar, eu ensino. Né? Ninguém pode reclamar que não está sendo ensinado, porque nós ensinamos a respeito disso. Agora, a decisão é sua. A decisão é nossa, é algo pessoal. Não vai ser eu que vou te convencer a se tornar um dizimista fiel ou um ofertante fiel. Isso é obra do Espírito Santo de Deus. Mas, tá? Veja, usufruir o benefício ou não disso é seu e é meu. Tá? Aquele que tem o amor ao dinheiro, aquele que retém os dízimos, aquele que retém as ofertas, ele gostando ou não, querendo ou não, sabendo ou não, ele tem o resultado disso, né? E esse resultado pode ser positivo ou negativo. Então, o convite que eu faço para vocês, né, nessa manhã é fazer um desafio, é fazer uma prova de Deus, né? Começa a dizimar todo o recurso que você recebe, separa 10% do dinheiro que entra na sua conta e dizima para você ver. Deus não precisa do teu dinheiro, né? A obra não precisa do teu dinheiro nem do meu, mas eu preciso envolver Deus nas minhas finanças. Eu preciso que Ele me proteja, eu preciso que Ele me guarde, sabe? Os testemunhos são inúmeros acerca disso. É carro que não quebra, é liquidificador que não queima, é máquina de lavar que não estraga, né? É uma série de coisas, sabe? É filho que não fica doente, não precisa gastar com remédio, sabe? Se você parar para pensar, tá? Os benefícios
de ser um dizimista fiel, de ser um ofertante fiel. E o que é o dízimo e a oferta? O dízimo é a 10ª parte do que eu recebo. O que entra na minha vida, eu tiro uma parte. Interessante é que eu devolvo o que eu já ganhei. Deus não está pedindo para você devolver uma coisa que você não ganhou. Já entrou, então eu vou tirar uma parte, 10% do que entrou para ele. E a oferta o que é? A oferta é quando eu expresso a minha gratidão a Deus. Se eu estou muito grato a Deus, eu oferto bastante. Se eu estou pouco grato a Deus, eu oferto pouco. Se eu não tenho nenhuma gratidão a Deus, eu não oferto nada. Né? Eu nem sei porque eu estou falando de dízimo e oferta aqui, né? Mas o assunto, né, acabou caindo nisso. Mas eu tenho que falar, minha obrigação é falar. Né? Então, fazer aí é com você. Você fica tranquilo, que a minha oração é que você possa colher os frutos. Né? Assim, como eu tenho colhido, graças a Deus, né? De ser um dizimista fiel, de ser um ofertante fiel na obra do Senhor. Então, no verso 9, Paulo enfatiza essa questão do peso, né? Diferente dos dias de hoje. Hoje eu lembro muito bem, né? Quando eu ainda estava no seminário, eu tive a oportunidade de ir para a faculdade um pouco mais maduro, um pouco mais velho. Eu cheguei em São Bernardo para fazer a faculdade de teologia com 29 anos, né? De 29 para 30 anos. E eu via aqueles seminaristas mais jovens, né? Mais novos. E eu me preocupava muito com eles, porque eles tinham assim, eles tinham na cabeça deles, né? Quando você fala que é seminarista, isso move o coração das pessoas, né? Então, sempre existe uma mobilização em torno de alguém, de um jovenzinho que decidiu ser pastor, que largou mão de tudo e foi para a faculdade estudar, né? E eu me preocupava um pouco com aquilo, porque eu pensava quando esses jovens saírem daqui da faculdade, né? Eu lembro que inúmeros seminaristas com a idade um pouco menor, né, do que eu, a maioria era de idade menor. Ali havia uma mobilização nas igrejas locais, as igrejas arrecadavam dinheiro, as igrejas mandavam mantimento, havia uma mobilização ali, né, em torno da manutenção, né, dessa permanência desse seminarista em São Paulo. Então basicamente todos recebiam uma ajuda de custo. E eu me preocupava muito com isso, porque eu pensava assim, quando esse mocinho chegar no campo missionário, né, ele vai ter que virar homem, meio na marra ali, porque ele tem vivido uma realidade, né, que não vai ser verdade no campo. Então, acaba praticamente se tendo uma cultura de ajuda, né, que não é ruim, é bom. Mas veja, é importante nós não sermos peso para ninguém. Tá? Nós temos que ter condições de pregar o evangelho, mas nós não podemos ser peso. Eu não posso deixar o meu desejo prevalecer, se sobrepor à expansão do evangelho, ao anúncio do evangelho. Tá? Toda vez que eu faço isso, eu estou desagradando a Deus, eu estou indo contra o que o evangelho nos ensina. Então, trocando por miúdos, na tua caminhada cristã, tá? E na minha caminhada cristã, nós não podemos encontrar com pastores e nem missionários que serão peso para ninguém. Tá? Precisa trabalhar. E quando eu digo trabalhar, é produzir, é fazer. Uns em tempo integral e outros não. Mas nas duas modalidades, produzindo, fazendo. Né? Nós não podemos ficar inertes aguardando que as pessoas façam as coisas por nós. Né? Eu não posso ficar do alto da minha cadeira, né, dando ordens, dizendo faça isso, faça aquilo. Né? A mobilização ela vem pelo exemplo, a mobilização ela vem quando as pessoas veem você fazendo, quando as pessoas me veem fazendo, aí elas passam a fazer. Né? No verso 10, olha o que Paulo escreve. Lê para nós, por favor. Tanto vocês como Deus são testemunha de como nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês, os que creem. Olha só, Paulo está falando de testemunho. Ontem eu estava conversando com o meu pastor, o pastor Fernando, e ele estava, você vê que coisa, né? Ele também começou uma série de pregações a respeito dessa carta de Tessalonicenses, sem combinar de nada, sem combinar nada, sem saber de nada. Eu não sabia dele, ele também não sabia de mim. Então nós entendemos que o Espírito Santo está se movendo e quer nos ensinar algo a respeito dessa carta que Paulo escreve.
E eu estava conversando com ele justamente isso, né? Às vezes algumas coisas acontecem na nossa vida que acabam fugindo do nosso controle. Às vezes você não queria que uma coisa acontecesse, ela acaba acontecendo. Às vezes você não desejava ser mau testemunho e acaba dando mau testemunho, né? Não existe razão para desespero, tá? Isso é absolutamente comum, porque nós estamos sujeitos às tentações. O que nós não podemos é abandonar, o que nós não podemos é jogar tudo pro ar, o que nós não podemos é achar que não temos mais nada a perder. Nós temos muito a perder, né? Muito a perder, sim. Então, Paulo, no versículo 10, ele está falando a respeito de testemunho. O evangelho ele não sobrevive apenas de palavras, mas de gesto, de ações. Então, Paulo está dizendo isso, né? E aí eu pergunto para você, e para mim também, será que nós temos dado bom testemunho para as pessoas que convivem conosco? Será que eu tenho tido uma conduta irrepreensível, como ele diz aqui, né? Justa e irrepreensível? Será que nós temos tido esse tipo de conduta no meio que nós vivemos, né? Será que, assim como Paulo afirmou, eu e você podemos dizer assim, olha, vocês, né, para aquelas pessoas que estão perto de nós, vocês e Deus são testemunhas da nossa conduta, né? Então esse verso 10, ele nos confronta, esse verso 10, ele nos faz fazer uma análise da nossa vida, né? O que tem errado na tua vida? Tem coisa errada na tua vida, irmãos e irmãs? Eu acredito que tem, porque na minha tem. E eu preciso corrigir, eu preciso consertar, eu preciso acertar, eu preciso evoluir, eu preciso crescer, eu preciso amadurecer diante de Deus e diante das pessoas, né? A dúvida é, o que é que está errado? Porque que tem coisa errada na sua vida e na minha vida é fato, né? É ilusão nós acharmos, e eu odeio essa ideia, né? Eu detesto essa ideia de achar que quanto maior o tempo de caminhada, né, mais santo. Não. Nós somos pecadores, nós somos carentes da misericórdia, nós somos carentes da graça. Se eu não tiver comunhão, eu vou me perder. Se eu não tiver contato com o evangelho, eu vou me perder. Se você não tiver comunhão, se você não tiver contato com o evangelho, se você não tiver pessoas que lhe deem testemunho, que sejam referências para você, você vai se perder e eu também. Sabe? Infelizmente, né, existe muitas máscaras dentro do meio que nós vivemos. Infelizmente, existe muitos carimbos, né? Pastor. Não, vou dizer para você, pastor, se não cuidar, cai. Pastor, se não cuidar, peca. Pastor, se não cuidar, adultera. Pastor, se não cuidar, entendeu? Faz tudo que é errado. Por quê? Porque é feito do mesmo material. Você está entendendo? E quando eu digo pastor, eu estou indo no limite, porque eu quero dizer isso para você. Se você não cuidar, você vai errar. Se você não cuidar, você vai tropeçar. Se você não cuidar, aquilo que você abominava vai se tornar comum. Se você não cuidar, o pecado vai entrar na sua vida. Se eu não cuidar, o pecado entra na minha vida. Sabe? Paulo está dizendo isso. Paulo está dizendo assim, olha, é o testemunho que edifica, é o testemunho que fortalece, é o testemunho que consolida, que transforma, que deixa o alicerce pronto na vida da outra pessoa. É o testemunho. Você está entendendo? Se eu caminho com alguém que eu não acredito, que eu não vejo o que ele fala na vida dele, essa pessoa, o que ela falar, vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. Agora, se eu vejo as lutas, se eu vejo o esforço, se eu vejo a dedicação, se eu vejo a luta, se eu vejo verdade, sinceridade, opa, eu tenho coisa para aprender com essa pessoa e eu quero aprender, né? E aquilo que ela fala passa a ter peso na nossa vida. Então, especialmente nesses dias que nós temos vivido, né? Esse rolo de pandemia, né? Eu tava menos espiritual com relação a isso, sabe? Mas eu não tenho dúvida, sabe? Que esse troço vem do inferno, tá? Esse troço veio do inferno contra o povo de Deus na face da terra. Tem gente dizendo que Deus permitiu isso para as pessoas se unirem, para as famílias se acertarem, barari, barará, barará. Olha, eu não acredito nisso. Tá? Eu acredito sim na soberania de Deus, mas eu acredito que isso vem do inferno, eu acredito que isso vem das trevas, eu acredito que isso vem para destruir, para roubar e para matar o povo de Deus. E se o povo não se levantar, e se o povo não acertar a sua vida, não zerar o velocímetro,
sabe? Não parar de brincadeira com as coisas de Deus, sabe? O resultado disso vai ser trágico. E vai ser trágico mesmo, sabe? Nós estamos aprisionados por esse troço, sabe? Tem coisa melhorando na nossa vida? Realmente tem, nós estamos ressignificando, mas é por necessidade, tá? Não é porque nós queremos, não. Existem várias formas de você fazer a mesma coisa, sorrindo ou chorando, enfim. Nós estamos tendo que fazer as coisas chorando, nós estamos tendo que fazer as coisas, sabe, por necessidade. Então, é momento de o povo de Deus se levantar, é momento do povo de Deus clamar, sabe? E se você não orar pela sua casa aí, meu irmão, minha irmã, se você não repreender esse vírus da sua casa aí, meu irmão, minha irmã, sabe? A chance de dar problema é grande. Claro, nós temos que nos cuidar, passar álcool, usar máscara, não ir em churrasco, não ir em festa, não encontrar ninguém, né? Mas nós também temos que orar. Nós também temos que passar um óleo nos umbrais da porta das nossas casas, né? E consagrar, né? Que o anjo da morte não entre nas nossas casas nos dias de hoje, tá? Então, nesse verso 10, Paulo está falando de testemunho. Paulo está dizendo assim, olha, vocês e Deus são testemunha do que eu fiz. Vocês viram o que eu fiz, a minha conduta santa, justa e irrepreensível entre vocês. O que eu quero dizer com isso para você, meu irmão, minha irmã, que você pode ter uma fachada linda. Eu posso ter uma fachada linda. Eu posso ter uma máscara maravilhosa de crente, de alguém santo, de alguém irrepreensível. Mas é a realidade que vai determinar os frutos ou não. É a realidade, é o caráter. É aquilo que eu e você fazemos quando nós estamos sozinhos. Por isso que nós precisamos zerar a nossa vida. Por isso que nós precisamos ter alguém do lado para confessar os nossos pecados. Você precisa ter alguém do lado para confessar os teus pecados. Para dizer assim, olha, eu tenho caído nisso, eu tenho falhado nisso, sabe? E não retenha, não esconda, não esconda, né? Não esconda. A Bíblia está repleta de versículos que diz que quando nós não confessamos os nossos pecados, nós adoecemos. Os nossos ossos adoecem quando nós não confessamos os nossos pecados. Tá? Então, Paulo, no verso 10, ele está falando basicamente de testemunho. Está dizendo basicamente, né, olha, vocês viram o meu esforço, vocês viram o que eu fiz, vocês viram a minha dedicação. Irmãos e irmãs, que as pessoas enxerguem isso na sua vida e na minha vida. Que as pessoas enxerguem esse esforço, especialmente esse testemunho justo e irrepreensível e santo diante das pessoas. Amém? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Certo? Então vamos avançar. Já vai ler para nós o verso 11 e o verso 10. Lembrando sempre que Paulo está escrevendo essa carta, tá? Para consolar, para exortar e especialmente para ensinar o povo de Tessalônica. 11. Pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata de seus filhos. 12. Exortando, consolando e dando testemunho, para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para seu reino e glória. Olha só, lembrando do contexto, lembrando do pano de fundo nosso. Paulo fica 3 semanas em Tessalônica, pregando o evangelho. As pessoas se convertem. Paulo percebe essa conversão genuína na vida daquele povo, no meio daquele povo, mas ele tem que ir embora, certo? E mesmo sendo um relacionamento novo, Paulo se doa, Paulo se dedica, Paulo ama, Paulo cuida dos tessalonicenses, né? E fica a receita para nós. Amar não é sinônimo de agrado, tá? Pelo contrário, amar é exortar, amar é ensinar, é consolar, é transmitir o evangelho, tá? Quando você ama alguém, quando você transmite o evangelho a essa pessoa, esse é o maior sinal de amor, porque é o evangelho que vai transformar a vida daquela pessoa, tá? Às vezes, né, nós aprendemos a ficar chorosos, né? Por incrível que pareça, na nossa caminhada nós aprendemos isso às vezes dentro da igreja, né? Algumas pessoas de forma até bem intencionada, mas equivocada, né? Acabam ficando em cima da gente ali. Eu lembro que
quando eu tive uma caminhada muito forte com o pastor Fernando, e ele foi transferido para a Central de Londrina no ano de 2009. Eu era delegado num concílio, o concílio foi em 2009, em Florianópolis, e eu era delegado da nossa igreja, eu e o Robson. E foi uma tristeza muito grande, porque, né, o vínculo era muito forte. E em 2010 chegou outro pastor para assumir a igreja, e eu lembro que no ano de 2010, no início de 2010, né, foram poucas as vezes que o pastor Fernando conversou comigo, né? E aquilo eu me senti muito, muito sozinho, muito triste, né? E logo no ano seguinte eu já mudei para São Bernardo do Campo, e em São Bernardo do Campo também não foi diferente, né? Hoje eu entendo, né? Esse afastamento ele foi proposital para eu poder crescer, para eu poder administrar, fazer a gestão das minhas crises, né? Infelizmente, existem alguns modelos, né, de caminhada onde o líder ali, o discipulador, né, o líder de célula, né, fica em cima, né? O cara deu uma discutida mais forte com a esposa, o líder de célula já está lá na casa para resolver e tal. Não, veja, não está errado, né? No começo da caminhada ser assim, mas as pessoas precisam crescer, precisam evoluir, né? Eu já presenciei pessoas ligando para o líder de célula para saber que cor que comprava o carro, né? Eu já presenciei pessoas conversando com o líder de célula, né, perguntando se devia ou não namorar determinada moça, né? Desculpa, isso está errado, né? O evangelho é para nos dar liberdade, o evangelho não é para nos aprisionar. Você precisa ser livre, né? A função do líder, a tua função como líder, né? A tua função como influenciador é encorajar as pessoas, é dar subsídio para as pessoas se tornarem independentes. Independentes de você, dependentes de Deus sempre, né? Mas hoje, infelizmente, não é isso que acontece. Hoje, infelizmente, o que se vê é um esforço muito grande de tornar as pessoas dependentes, né? Cabresteadas, né? Então, eu sou líder, você é da minha célula, você não pode visitar a casa de ninguém, você não pode ir na casa, receber ninguém na sua casa. Veja, isso, desculpa, isso não é evangelho, né? O evangelho é isso que nós estamos vendo aqui. O evangelho é exortar em amor, é ensinar, é consolar, é transmitir, né, as boas novas de transformação. Então, em alguns momentos da nossa vida, é necessário o crescimento, é necessário construir o nosso próprio alimento. É necessário ir no bambuzal, cortar uma varinha de bambu, ver qual que é boa para pescar, né? Depois ir atrás de uma linha, depois ir atrás de um anzol, depois pegar uma enxada, né? Catar uma minhoca, né? Colocar a minhoca no anzol, jogar a isca, esperar o peixe vir, né? Chega um momento da nossa vida, e isso se aplica a todas as áreas, tá? Todas as áreas, né? Que nós temos que crescer, que amadurecer. Às vezes nós encontramos crentes velhos de 30, 40 anos de caminhada que são bebês ainda, né? Que são acostumados a ter tudo na mão, a receber ali o alimentinho pronto, né? A comidinha já quentinha, né? Olha, isso não é muito bom, tá? O crescimento ele vem no meio de luta, o crescimento ele vem no meio de dor, no meio de lágrima, no meio de esforço, né? Então Paulo está dizendo o que para esse povo, né? Ele está dizendo assim, olha, mesmo tendo pouco tempo com vocês, né? Mesmo tendo pouco período de relacionamento com vocês, mesmo sendo curto esse período, eu tratei vocês como um pai trata dos filhos. Eu dei o meu melhor a vocês, eu cuidei de vocês, né? De maneira digna de Deus, né? Que chamou para o reino da sua glória. Ou seja, isso se aplica também, irmãos e irmãs, para a sua casa e para a minha casa. Será que nós temos cuidado daqueles que convivem com a gente? Será que nós temos cuidado daqueles que estão perto de nós, né? Quantas vezes nós somos tão gentis, tão educados, tão amorosos, tão colaboradores, né? Com aqueles que de fora, com aqueles que não fazem parte da nossa família, não fazem parte, né, da nossa casa, não estão mais perto. Irmãos e irmãs, a responsabilidade é sua e minha, tá? A responsabilidade é nossa.
Nós temos que dar o bom testemunho. O pastor Fernando ontem disse isso para mim. Ele falou, Daniel, nós temos que ser o bom perfume de Cristo por onde nós passamos. Por onde você passa, por onde eu passo. Você já passou perto de alguém cheiroso, já ou não? Você estava em algum lugar assim, entrou alguém cheiroso, né? Ou alguém cheirosa, né? E passa perto, uma pessoa cheirosa passa perto de você assim. Já aconteceu isso com você, já? Que você sente aquele perfume, né? Eu vou além. Algumas vezes você até pergunta para a pessoa, que perfume que você está passando? Nossa, eu gostei desse perfume. Não é assim? Isso aí já é mais coisa das mulheres. Né? Mas mulher pergunta, que perfume você está passando? É tão cheiroso, eu gostei disso. E é tão gostoso, né? É ou não é? Quando passa alguém cheiroso perto da gente, não dá uma sensação boa? Dá ou não dá? Sim ou não? Sim, né? Agora, eu e você, temos que ser dessa forma, né? Passar e as pessoas sentirem o perfume, o bom perfume de Cristo na nossa vida, né? Assim, isso serve de confronto, né? Especialmente para mim. Eu estou falando com vocês aqui, eu fico recapitulando a minha vida aqui, como tá, né? Quantas vezes, né? Eu não tive o bom perfume de Cristo, né? E você já estava em algum lugar assim e de repente chegou uma pessoa fedida perto de você? Ai, meu Deus, que tristeza, né? Aquele cheiro de cebola, né? É ruim ou não é? Sim ou não, né? Claro que é ruim. Às vezes a gente tem que cuidar, né? Tem que dar uma cheiradinha. Eu dou uma cheiradinha assim, no final da tarde para ver se está feia a coisa, né? Então, assim, nós não podemos ser esse tipo de gente, né? De pessoa, porque nós temos o bom perfume de Cristo sobre a nossa vida. O nosso testemunho tem que ser o bom perfume de Cristo. As pessoas, né? E ontem o pastor Fernando falava assim que, que, que muitas vezes, a maioria das vezes, nós vamos pregar o evangelho sem abrir a boca. Sem abrir a boca. Não vai falar nada de Deus. Não vai falar nada de igreja. Não vai falar nada de nada. Vai viver do lado das pessoas. Né? Esse é o evangelho mais poderoso. É aquele que é vivido, não aquele que é falado. Né? Falar até papagaio fala, falar qualquer um fala, mas aquele que é vivido, aquele que é percebido, aquele que é notado pelas pessoas que convivem com você e comigo. Né? Esse é o verdadeiro evangelho. E o pastor Fernando, na nossa conversa, dizia isso. Dizia assim, Daniel, 90%, né, do que nós pregamos do evangelho é com os lábios fechados, é com a boca fechada. Né? E é vivido, é observado, é percebido pelas pessoas que nos cercam. Aí eu preciso te perguntar, quem tem convivido com você tem percebido alguma coisa? Ou quem tem convivido comigo, o que tem percebido na minha vida? Será que tem percebido algo diferente? Será que tem percebido uma conduta diferente, uma conduta santa, irrepreensível e justa? Né? Será que as pessoas olham para mim, enxergam e querem ser como eu sou? Será que as pessoas olham para você e enxergam Jesus e querem ser como você é? Né? É forte isso, irmãos e irmãs. É forte porque isso nos confronta. Sabe? Isso, ao mesmo tempo que nos confronta, nos desafia, nos convida para viver um evangelho de verdade. Não um evangelho da boca para fora. Não um evangelho onde a nossa vontade é realizada. Não um evangelho onde o nosso prazer está em primeiro lugar. Mas um evangelho, né, debaixo de suor, debaixo de sacrifício, debaixo de dedicação, debaixo de luta, debaixo de muito trabalho. Né? É isso que Paulo está dizendo. É basicamente isso que Paulo está nos ensinando. Né? Quando ele fala no verso 11 que vocês sabem que tratamos cada um de vocês como um pai trata seus filhos. Né? Será que nós temos tratado dessa forma as pessoas que nos cercam? Será que quando você chega para trabalhar lá no seu local de trabalho, né, como tem sido a tua conduta? Como tem sido a tua postura? Como tem sido a minha conduta, a minha postura dentro da minha casa, com a minha família? Será que eu tenho cuidado dos meus filhos? Será que eu tenho cuidado da minha esposa? Será que eu tenho cuidado dos meus pais? Será que eu tenho cuidado de quem convive comigo, de quem está perto de mim?
né? Paulo está ensinando. Esse é o segredo, irmãos e irmãs. Sabe? Esse é o segredo. O segredo é ter compaixão, o segredo é ter sensibilidade. E eu vou dizer para você que eu preciso melhorar muito nisso, muito mesmo. Porque a rotina é tão pesada, né? É tão estressante que a gente chega em casa, quer tomar um banho e quer desmaiar, mais nada. Está errado. Está errado. Não podemos viver dessa forma. Né? Nós temos que cuidar dos nossos, nós temos que cuidar daqueles que nos cercam, daqueles que convivem com a gente. Olha o que ele escreve no verso 13. Também agradecemos a Deus sem cessar o fato de que, ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram, não como a palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é, como palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês, os que creem. Irmãos e irmãs, você já viu algum líder religioso, né, algum pastor, terminar o culto, né, e antes de impetrar a bênção, ele estende a mão e fala assim: irmãos e irmãs, eu quero agradecer cada um de vocês por terem ouvido o evangelho. Eu quero agradecer vocês por terem vindo aqui e ouvido as boas novas, né? É interessante, eu nunca vi. Aliás, deixa eu corrigir. Eu nunca vi e eu nunca fiz, né? Eu nunca ouvi e eu nunca fiz, eu nunca executei, né? Paulo realmente era alguém diferenciado, né? Ele está dizendo assim àquele povo: olha, gente, muito obrigado pelo fato de vocês terem ouvido o evangelho. Mais do que isso, muito obrigado pelo fato de vocês terem aceitado, né, e entendido que isso não é palavra de homem, mas isso é palavra de Deus. Irmãos e irmãs, olha a humildade de Paulo. Olha a humildade de Paulo, né? Diferente do nosso tempo de hoje, né, onde pastores determinam, vou determinar que isso aconteça. Eu determino que determina nada. Quem somos nós para determinar alguma coisa, né? Paulo está agradecendo o povo, gente. Paulo está agradecendo. Olha, você acha que isso não toca, não move o coração das pessoas, né? Poxa, elas que deviam agradecer, e elas sabiam muito bem disso, mas não é isso que acontece. Paulo agradece, né? É como se eu terminasse, se no final hoje desse estudo eu dissesse assim: eu quero agradecer cada um de vocês, né, pelo fato de vocês terem deixado eu falar do evangelho para vocês, né? Olha, isso não é constrangedor, isso não é algo que nos constrange. Poxa, quem tem que agradecer somos nós, né? Mas Paulo aqui está agradecendo, né? Fica muito claro, fica muito evidente que o principal objetivo de Paulo era espalhar o evangelho. Paulo não queria nada em troca. Paulo não esperava nada em troca. Paulo não fazia exigência. Paulo não queria, para o tempo que ele ficou em Tessalônica, ele não exigiu uma casa bonita. Paulo não exigiu um lugar bom para morar. Paulo não exigiu um banquete. Paulo não exigiu comida. Paulo não exigiu nada. A única contrapartida, a única coisa que Paulo pediu para conviver com aquele povo foi a disposição em ouvir o evangelho. Irmãos e irmãs, é isso que está faltando nos dias de hoje. Eu estou cansado de pastores estrelas, eu estou cansado de líderes religiosos famosos, eu estou cansado de líderes religiosos que fazem, que têm técnica de se apresentarem para as câmeras. Eu estou cansado disso. Eu estou querendo líderes religiosos que sirvam, eu estou querendo líderes religiosos que nos agradeçam pela boa oportunidade de ouvir o evangelho. Eu estou querendo gente que me ensine a melhorar a minha vida e não fale o que eu quero ouvir. É isso que eu preciso. Eu preciso de gente para me exortar, eu preciso de gente para me dar dura, para me chamar atenção, para me corrigir, para ser firme comigo, para dizer: não vá por ali, vá por aqui, porque esse caminho é ruim, esse caminho é um caminho de morte, né? Concorda comigo ou não, né? Paulo demonstra aqui, ele sabia que o poder estava no evangelho e não nele, né? Hoje, infelizmente, alguns líderes acham que o poder está neles, né? Alguns líderes acham que pelo fato de ter dedicado algum tempo de estudo, num seminário, em algum lugar, tem o direito de chegar exigindo, de chegar apontando, de chegar apontando o dedo, exigindo alguma coisa. Irmãos e irmãs, nós não temos direito a nada.
A nossa função, o que deve prevalecer em nós, deve ser esse desejo desesperado de espalhar o evangelho. Porque nós sabemos que é o evangelho que gera transformação na vida das pessoas. Não sou eu, não é você, é o evangelho. É o evangelho através do nosso testemunho, através da nossa conduta, através do nosso amor pelas pessoas. Paulo sabia, né, que a única coisa que ele precisava era ser ouvido, mais nada. Ele sabia que a obra, o resto era a função do Espírito Santo, não era a função dele. E Paulo agradece, né, aos Tessalonicenses o fato deles terem parado para ouvir, né? Eu acho que eu aprendo muito com isso. Eu acho que nós devemos aprender muito com isso, né? Toda vez que a gente falar do amor de Cristo para alguém, né, seja no culto, seja no estudo, seja numa pregação, nós devemos agradecer, né, essas pessoas de terem nos ouvido, porque é uma honra levar o evangelho. É uma honra testemunhar o amor de Cristo. Amém? Para a gente terminar, gente, nós não vamos conseguir terminar, viu? Eu queria terminar o capítulo 2 hoje, mas vai ficar para domingo que vem, tá? Então nós vamos encerrar aqui. Eu vou deixar aqui os do versículo 14 ao versículo 20 para a semana que vem, para a gente concluir. Eu quero abrir o microfone aí, né, e deixar um tempo aberto, né, para todo mundo. Mas antes disso, eu quero agradecer cada um de vocês, né, o fato de vocês terem deixado eu falar do Evangelho hoje para vocês, né. Eu tenho aprendido isso com Paulo e quero aplicar isso na minha vida, né. Muito obrigado pelo fato de vocês terem parado o que vocês estavam fazendo, né. O domingo de manhã é um momento que a gente pode parar, descansar, pode dar uma volta de moto, uma volta de carro, né? Mas não, nós estamos aqui, nós estamos parados, ouvindo o Evangelho, né? Aprendendo o Evangelho, e eu quero agradecer cada um de vocês, tá? Que o Espírito Santo realmente toque no seu coração, que o Espírito Santo pegue tudo isso hoje que foi ministrado, né? E te convença, e me convença, né? E me mostre, e mostre para você também aquilo que precisa ser mudado na nossa vida. As mudanças na nossa vida, o convencimento do Espírito Santo não é por força, não é por violência, não é por acusação, não é por exposição, mas é por constrangimento, é por amor, tá? É quando nós expressamos o amor que a transformação chega na vida das pessoas que estão perto de nós, tá? Não é com o dedo apontado, não é com o pecado mostrado, né? Não é não. Tá? Então, eu quero agradecer de verdade cada um de vocês pelo fato dessa manhã vocês terem ouvido o Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Vou pedir para o Leandro abrir os microfones ali. E quem quiser falar, fica à vontade. Aí nós vamos ter um minutinho aí para compartilhar alguma coisa, alguma experiência, né? Ou, enfim, falar do que gostou, do que não gostou. Fica bem à vontade, tá bom? Estamos abrindo aqui, pastor. Coisa mais linda. Olha o Antônio ali, ó. Olha o Antônio. Pode falar, Leandro. Não, eu só estou abrindo os mics aqui, estou abrindo de cada um aqui. Tá. Eu recebi o Antônio gatinhando. Tá grandão. Ó, tomando café. Ó. Oi, Antônio, eu vi você. A gatinhão tá pela casa inteira já. Ai, que delícia, cara. É uma fase boa, dá uma canseira, mas é uma fase boa. Nós dá uma canseira da gente. Eu queria falar Oi, Antônio. Oi, Antônio. Sobre o que o Daniel ministrou a gente essa manhã, quando ele fala assim, a questão da gente estar aprendendo. É engraçado que não só eu, mas eu acho que muitos aqui, né, já leu esse texto, já estudou sobre esse texto, já falou sobre esse texto. Mas eu gosto muito da forma como a gente essa palavra. E assim, trabalhando cada versículo, entendendo cada versículo. Porque embora a gente já conheça, a gente já tenha lido e tal, mas quando a gente faz um estudo assim mais aprofundado, a gente vai aprendendo mais. E a gente já teve a oportunidade de ministrar esse estudo, né, lá em Foz,
Mas cada vez que eu leio, não sei se é assim com vocês, eu vou aprendendo de uma forma diferente. Parece que eu vou vendo de uma forma diferente. Parece que aconteceram coisas na minha vida que me fizeram amadurecer e que eu vou entendendo de uma forma diferente. Porque a palavra é uma forma mais madura, né? O que Paulo está tratando aqui. Então, para mim, esse é muito enriquecedor. A gente ter a oportunidade de ter um estudo assim, né, mais aprofundado da palavra, né? Então, para mim é muito bom. Eu quero encontrar com o Paulo, gente, o dia que lá na Glória, para eu ter uma conversa assim com ele. Eu falo que Paulo é Paulo Paulada, né? Porque o que ele tem para falar, ele fala. Ele é muito simples, mas ele é curto e grosso. Ele não tem firulas. Ó, gente, assim, 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 né? Vem comigo que vai dar tudo certo. Mais ou menos assim que ele fala. Então, que a gente seja como Paulo, assim, tenha essa... Como que é a palavra? Não é garra, é assim, ele tem uma... Determinação. Uma determinação, ele é destemido, entendeu? Ele faz o que tem que ser feito. Ele sabe quem tá com ele. Né? Ele sabe quem tá cuidando e guardando ele. Amém, gente. Mais alguém que falar alguma coisa? Certo? Tá todo mundo quietinho. Todo mundo hoje. quietinho. Todo mundo quieto. Vamos lá. Quero lembrar você que hoje às 17 horas temos o nosso culto, né? E eu vou falar um pouquinho de Paulo também hoje à noite. Então, não perca. A partir das 17 horas, pelo Facebook, pelo Instagram da nossa igreja, nós vamos ter o nosso culto de louvor e adoração, né? Vamos segurar um pouquinho a abertura da igreja, né? Estamos vivendo aí talvez os piores dias, né? Então, temos que aguardar aí mais algumas semanas, né? Para poder voltar ao culto presencial. Amém? Alguém tem um pedido de oração? Alguém quer fazer alguma consideração? Não? Tudo certo? Então, vou pedir para o Leandro orar para nós, encerrando. E aí, aguardo todos vocês às 17 horas no nosso culto. Tá bom? Deus abençoe todos vocês. Que tenham um ótimo domingo aí na presença de Deus. Amém? Amém. Amém. Vamos orar então. Amado Deus, querido Pai, queremos lhe agradecer, Senhor Jesus, por esse tempo tão precioso, tão especial, o qual o Teu Espírito Santo, a Tua Santa Palavra veio e tocou o nosso coração. Que realmente, Pai, essa porção tão preciosa da Tua Palavra faça-se verdade nos nossos corações. Que o Teu Espírito Santo, Pai, ministre todos os dias a nossa vida à luz dessa palavra. Que possamos ser e viver, sermos as testemunhas do Senhor nesse tempo. Que o Senhor veja graça sobre as nossas vidas. Que isso seja vivo no nosso coração. Continue com as Tuas mãos estendidas sobre cada lar, sobre cada casa, sobre cada servo, filha e filha. Que nós possamos, às 17 horas, estarmos com o coração cheio de gratidão e alegria em Te louvar. Nós Te agradecemos no santo nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém, Pai amado. Amém. Amém. Tchau, tchau, gente. Fiquem com Gente, Deus. Deus abençoe.